Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 157. Eu sou Felipe Von Zuben e tem aqui comigo Sidney Torres. Fala, Felipe, fala, galera do Patriotas. E cara, que satisfação chegar para fazer esse podcast tendo vindo da melhor atuação dos Patriots do ano, de uma das melhores dos tempos, contra um adversário que muita gente falava que ia chegar lá em Foxborough e ia vencer. Então os Patriots mostraram uma força, uma imposição que não tinham mostrado essa temporada ainda e empolgaram para esse confronto complicadíssimo aí que vem pela frente na final da UFC, né? Pois é, Arthur, da onde que tiraram esse time, cara? Pois é, olá Sidney, olá Felipe, olá ouvintes Patriotas. Antes de dormir, depois da partida contra o Los Angeles Chargers, eu fiquei com uma dúvida na cabeça. O que é mais difícil? Ganhar na Mega Sena ou os Patriots não irem para a final da Conferência Americana? Pois é, 8 vezes seguida. E isso é daquela, Sidney, pra todo mundo que fala que os Patriots só vai bem porque a AFC East é fácil. Aí você vai e manda uma dessa que chegou 8 vezes seguida na final da AFC, e aí acaba com o argumento, né? Vai ver, a galera tá pensando que quando a gente vai pros playoffs, aí pega na Divisional Round Jets, depois na final pega o Bills e na Super Bowl contra o Dolphins. Não, e sem contar que quem fala isso nunca parou pra perceber, que é o que você mais gosta de lembrar, que todo ano, pelo menos um jogo dentro da AFC East, a gente perde, né? Cara, tipo, a gente escuta tanto que a NFC Norte, né, com Green Bay, Chicago, Minnesota é fortíssima, que se os Patriots jogassem lá, aí você vai ver o percentual de vitórias dos Patriots é maior contra a NFC Norte do que contra a AFC Leste. Então, a galera quer se apegar a tudo que... É fácil, né? É fácil acreditar aqui no que tá mais perto do que olhar pra verdade, né? Muitas vezes é assim. Meu, vamos lá, vamos falar desse vamos falar junto, tá? Não vamos dividir muito o assunto não, porque dá pra falar um monte de coisa aqui. É um outro time que a gente tem que conversar depois do que a gente viu domingo. Não é nem o mesmo time do que a gente viu na temporada regular, então acho que dá pra gente puxar o assunto aqui. Vamos falando do que foi que a gente viu nos Chargers, lembrando o que a gente viu de problemas na temporada regular e também tentando projetar aí, tentando entender como que pode ser essa final da AFC contra os Chiefs lá no Arrowhead Stadium, que o negócio fica mais, acho que o buraco é mais embaixo a partir de agora, certo? Bora pro programa sem recado, sem nada, vamos falar de Patriots logo, que é isso que a gente quer. Eu quero começar esse programa com uma coisa que eu bato muito na tecla e que pra mim parece que é uma das coisas que mais influenciam esse time, pelo menos nos 2 últimos anos, que é a questão do psicológico. Quando os Patriots entram em campo a fim de jogar, é esse time que a gente viu contra os Chargers. É muito difícil de bater. Quando os Patriots comem aquela feijoada e vai pro campo naquela preguiça, pensando em deitar na rede, no esquema Arthur aí da Bahia, aí é aquele Patriots desesperador, cara. Pra mim, cada vez mais mostra isso. É muito mais, Arthur, psicológico pra mim, cara. É outro time em campo, cara. Pra mim você falou tudo. E os Patriots já começaram essa partida contra os Chargers vencendo. Porque o time até teve uma decisão um pouco assim estranha, porque a gente ganhou no cara ou coroa e decidiu começar atacando. Geralmente os Patriots e todos os times da NFL costumam começar defendendo com a bola para ter a posse no segundo tempo, mas os Patriots entraram com uma estratégia bem definida e logo no primeiro drive conseguiram pontuar. E pra mim, Sidney, já deu aquele medão, porque várias vezes nessa temporada a gente viu o primeiro drive ser muito bom
e dá depois aquela caída, aquela barrigada gigantesca. Então acabou o primeiro drive, eu falei, tá, eu já vi esse filme, vamos esperar mais um pouco. Mas daí continuou, cara, até acho que o quê? Final do segundo quarto, foi quando a gente foi dar o primeiro punch, de lá até lá só foi atropelo, cara. O jogo acabou no intervalo, né? E isso porque ainda teve aquela jogada que o Brady ficou furioso lá, porque não conseguiu parar o relógio, né? Ele achou que o Dorsett tinha saído de campo, caiu dentro de campo, o relógio correu, já estava em posição de field goal e não conseguiu chutar. Mas o jogo acabou no primeiro tempo. Foi um domínio absoluto nos dois lados da bola, começando pelas trincheiras, as duas linhas dos Patriots, ofensiva e defensiva. Parecia um time profissional jogando contra um time universitário, e a linha do Chargers é muito boa, cara. A DL dos Chargers talvez é uma das melhores da NFL. Você vê o que a OL dos Patriots fez com eles, tanto no jogo aéreo quanto no terrestre, já chegou mostrando, teve uma pancada que o Landon Roberts deu logo no primeiro tempo. Eu não sei se foi no running back, foi no wide receiver dos Chargers, sabe aquele negócio que eles falam, a set the tone, né? O cara chegou e disse, olha, vai ser esse o tom do jogo, porrada aqui, fisicamente dominante. É daí pra cima, né? Você não vai encontrar nada mais leve do que isso, é bem por aí. E Arthur, tem número aqui, ó, o Patriots é o primeiro time na história a ter um jogo de playoffs com mais de 300 jardas passando, mais de 150 jardas correndo e nenhum turnover. Isso mostra muito que time que foi esse time que ninguém tinha conhecido em 2018 ainda, né? Acho que foi virar o ano, o problema é 2018, será? Eu acho que o problema não foi esse não, acho que eles tomaram vergonha na cara mesmo, depois daquela derrota pro Miami Dolphins, pro Pittsburgh Steelers. Eles reviram, viram o que estavam fazendo de errado e conseguiram mudar isso na virada do ano. Mas acho que uma coisa que a gente deveria comentar no podcast, que até em outros a gente acabou não falando porque não era nenhum fato confirmado, mas agora é que Tom Brady estava assim lesionado, ele estava com um problema, um entorse no ligamento medial do joelho durante a reta final da temporada regular. O Ian Rapoport, que é um dos jornalistas mais confiáveis de futebol americano, informou. Então agora a gente já pode dizer com clareza e com certeza que Brady estava assim machucado e isso prejudicou o desempenho dele. Mas assim, eu acho que não é só isso que muda, não é só isso que vai fazer esse time virar outro, sabe? Por exemplo, todo mundo jogou muito bem, né, CJ? Assim, lógico, não 100%, mas a grande maioria jogou muito bem, como você lembrou aí, linha ofensiva jogou muito bem, o David Andrews jogou muito, o Shaq Mason jogou muito, os dois tackles jogaram demais, cara. Você lembrou aí, tinha o Melvin Ingram e tinha um Joey Bosa do outro lado, cara. Era um problema gigante. A gente viu o que esses caras fizeram, principalmente o Ingram fez contra o L do Ravens, e eles trabalharam ali. O Brady basicamente tomou acho que 1 ou 2 sacks, se eu não me engano, na partida, mas teve um pocket limpo ali pra ele trabalhar. E o jogo corrido também, né, cara? A diferença que eles fizeram no jogo corrido e o quanto o jogo corrido foi importante nesse jogo também, já muda completamente a situação, né? A OL dominou tanto no jogo corrido que isso até é uma coisa que a gente falou aqui durante a semana, acredito que não foi nem no podcast, foi em texto, que os Chargers utilizaram 7 defensive backs para segurar o Lamar Jackson contra o Ravens e ameaçaram colocar de novo contra os Patriots. E a gente falou, se colocarem, os Patriots vão correr por cima deles, porque a OL é muito boa, ainda tem 2 OLs extras ali, que é James Devaney e o Rob Gronkowski, né? Então, nas várias vezes que os Chargers foram com pelo menos 5 defensive backs em campo, os Patriots correram como quiseram pra cima deles. Não. A média de jardas carregada foi grande. Cara, o que o Gronk jogou nessa partida, a galera olha pro Gronk e só olha jogo aéreo, né? Vai ver o Gronk bloqueando, cara. É como você tem um sexto OL muito bom ali. O Gronk bloqueou no mano a mano o Melvin Ingram, bloqueou o Joey Bosa, bloqueou o linebacker, bloqueou o defensive tackle. O que você imaginar, ele bloqueou ali na frente. Então, assim, um domínio absoluto da nossa linha ofensiva. Até sobre isso, o Walter Rezende mandou aqui pra gente. A comissão técnica pode ter reduzido o papel do Gronk no jogo aéreo para preservá-lo ou mesmo prolongar sua carreira após as dúvidas quanto à aposentadoria. Ficou evidente no jogo sua importância nos bloqueios. Assim poderiam guardar suas jogadas aéreas para momentos decisivos. Eu não consigo entender, muito sinceramente, esses momentos decisivos. Não é agora? Vai esperar pra quando? E vai preservar ele pra não se aposentar? Eu acho que, assim, isso é ter um olhar de fã que quer que o cara continue. Os caras ali, Arthur, pra mim tem um olhar muito mais de business, cara. Tipo, tem que ganhar agora, tem que ganhar. O ano, próxima temporada é depois que acabar, né, cara? Não.
tem que usar o Gronk, estão pagando o Gronk tem que render da melhor forma que der agora, né? Eu acho que, pelo menos na minha opinião, ele não ter sido usado no jogo aéreo é porque eles viram que o jogo corrido dava, não precisava, tipo, não é questão de prolongar ou de preservar ele, é que o jogo corrido foi o motor do jogo e o Gronk funcionou muito melhor dessa forma, eu acho, sabe? Sim, na minha concepção também. E todos nós já estamos carecas de saber que Gronk não é mais o mesmo. E eu acho que a não integração dele ao jogo aéreo é por causa de suas limitações. E como ele é um ótimo bloqueador, um exímio bloqueador, o próprio Martellus Bennett o elogiou com a sua questão de bloqueios e falou que por isso que Gronk é um dos melhores na partida sempre. Então pra mim é mais esse fato. Ele tá rendendo nos bloqueios, não tá conseguindo fazer recepções e provocar impacto no jogo aéreo, não tem por que mudar. Se na partida contra os Chiefs os Patriots encontrarem um matchup mais favorável para ele, eu acho que aí sim a gente poderia usufruir um pouco mais de Gronk no jogo aéreo. Mas se vê que continuando abrindo buraco para Sonny Mitchell e para Rex Burkhead, para mim tá tudo tranquilo, o que importa é New England conseguir pontuar. E só sobre isso, eu acho que assim, tá na hora da torcida patriota aceitar que aquele Gronk de 2014, 2015 não vai voltar. Não é uma fase, não é uma lesão que tá nele, é o Gronk. Infelizmente ele não tem a velocidade que ele tinha antes, ele não tem a explosão que ele tinha em 2014 e 2015. Isso quer dizer que ele é um mau jogador hoje? Não. Isso quer dizer que ele não pode receber passes? Não. Mas se você vai esperar ver aquele Gronk de 2014, 2015, você vai se decepcionar. Aproveite, mesmo que seja por 3 jogos, já se realmente ele se aposentar, como o negócio tá muito forte, aproveite para ver um Gronk fazendo coisa que muita gente não percebeu antes. Você meio mané aqui de falar que quem assistia o de dentro do campo conhece o Gronk bloqueador, que a gente mostrou muitas vezes o que o Gronk fazia em campo, mas muita gente não percebeu isso, esse trabalho sujo que ele fazia ali muitas vezes, e aproveita agora, porque é o que a gente consegue mais ver dele. Misturando aqui já Chargers e trazendo um pouco dessa questão dos Chiefs, o Harris Krause, que tá sempre com a gente, mandou aqui, ó: em comparação à DL dos Chargers e Chiefs, qual a mais forte? Nosso jogo corrido pode causar estrago no Arrowhead como fez contra os Chargers? Eu acho que é difícil, né, medir aí qual DL é mais forte. Acho que as duas são muito boas. Chiefs tem o Justin Houston aí, né, Sidney, que costuma ir bem contra os Patriots, costuma ir bem contra todo mundo, mas gosta de jogar contra os Patriots. E acho que a OL vai ter mais um baita de um desafio aí, né, meu? Não, sem dúvida, cara. A DL dos Chiefs ela é muito boa também. Eu acho que ela traz um desafio diferente, né? Ela não é tão boa parando corridas, ela é um dos times que mais cederam jardas de corridas em toda a liga, mas em compensação é o time que liderou a NFL em sacks, empatado com o Pittsburgh Steelers na temporada regular. Foram 52 sacks pro Kansas City Chiefs. Então, assim, dá medo enfrentar o líder em sacks, dá. Mas ao mesmo tempo a gente vem de uma partida em que Joey Bosa e Melvin Ingram foram completamente dominados. Mesmo que a gente não consiga repetir esse nível de controle absoluto da DL dos Chiefs, se você conseguir fazer um jogo em que o Brady não passa por um jogo como aquele de Denver em 2015, que ele levou 25 hits, entendeu? Eu acho que essa OL tem condição de segurar esse pass rush dos Chiefs. E outra coisa, uma das coisas que a gente ouviu muito sobre os Chargers é que não tem melhor forma de você desacelerar o pass rush do que você correr bem com a bola. Porque nenhum defensive end vai correr como louco pra cima do quarterback se ele acha que o running back vai pegar a bola e correr pelo meio. Então ele vai pelo menos hesitar para ver o que o running back vai fazer. Então, pra mim, assim, a chave é a mesma chave do que foi pra vencer os Chargers, é correr com a bola. A gente corre com a bola, a gente deixa o Mahomes fora de campo, desacelera o pass rush dos Chiefs e vamos embora com o Michel. É isso que eu ia falar. Eu acho que o jogo corrido é muito importante. Pra mim é o principal chave pra esse jogo mais uma vez. Uma porque a defesa deles vira e mexe tem problemas em parar o jogo corrido. O nosso jogo corrido tá funcionando muito bem. E assim, tem um negócio que me preocupa só nessa questão do ataque do jogo contra os Chargers, que é o que? O Edelman jogou muito, um dos melhores jogos aí, pelo menos esse ano, fácil, foi o melhor jogo do Edelman. O White jogou demais. Só pro Edelman e pro White foram 249 jardas das 343.
tá? Então, assim, foi mais do que o foco das jardas do Brady, foi nos dois. E isso me preocupa, Arthur, porque eu já falei aqui várias vezes, eu prefiro um Patriots e um Brady que ninguém se destaque, mas que todo mundo receba a bola, do que quando a gente foca muito os passes em um ou dois jogadores, porque aí fica mais fácil da defesa se acertar. Então, me preocupa bastante, assim, se esse jogo corrido não funcionar e a gente não conseguir espalhar muito a bola, sabe? Isso pra mim é uma coisa que me preocupa. Por isso que eu acho que o jogo corrido também é importantíssimo pra gente dar o tom do jogo ali, a gente conseguir correr quando precisa, não precisar passar muito pra muitas jardas, sabe? Eu tô com você e com o Sidney. Pra mim o jogo corrido é crucial nessa partida e vai definir o vencedor. Se os Patriots conseguirem correr com a bola, correr bem com a bola, a gente tem uma boa chance de sair de Arrowhead vitorioso. Até porque a previsão do tempo tá marcando muito frio, mas muito frio mesmo para a hora do jogo. Vai estar lá para baixo dos menos 15 graus Celsius. Então, assim, uma temperatura absurda. Os jogadores dos Patriots até estão acostumados com o frio de Boston, mas não se compara o que eles vão encontrar em Kansas City. E isso também influencia o jogo corrido, porque a gente sabe que quando a temperatura está nesse ponto, é melhor você correr com a bola, porque os lançamentos não têm a mesma precisão, não conseguem pegar a mesma força. Então o jogo corrido faz bastante diferença. Então, levando em consideração todos esses pontos que a gente já debateu, e ainda essa questão do frio, o jogo corrido para mim é decisivo no jogo de domingo. Achei muito interessante o que o Rob Ninkovich falou hoje. Ele falou que se realmente essa temperatura prevista se confirmar, na casa de menos 15, menos 17, ele disse que é impossível o jogo aéreo, qualquer jogo aéreo ser explosivo, não só pelo quarterback lançar, mas ele falou, por exemplo, que as rotas dos wide receivers, eles não conseguem fazer rotas tão precisas por conta da situação da grama, e a grama natural lá no Arrowhead. Ele falou que a velocidade final do jogador é menor. Então, assim, se realmente fosse a temperatura, ele disse, eu aposto que os Patriots ganham esse jogo por pelo menos 2 touchdowns. Porque é isso que o Arthur falou, aí ele até, o Ninkovich fala, vai pro old school football, né, que é um jogo mais de corrida, e aí no jogo corrida a gente tem mais chances de ganhar. E uma outra coisa, um outro detalhezinho aí que pra mim, uma cereja no bolo de tudo que a gente falou, é que o Brady nessa temporada, quando fez mais de 40 passes no jogo, ganhou 2 e perdeu 2. Então, assim, falamos isso várias vezes e volto a repetir, o jogo corrido é o motor desse ataque e precisa funcionar de qualquer forma contra os Chiefs se a gente quiser ter alguma chance de ganhar esse jogo, se a gente quiser que esse jogo seja mais controlado pro nosso lado do que a gente tem que ficar correndo atrás deles. Outra coisa que a gente viu funcionar bem no jogo contra os Chargers foi a pressão no Philip Rivers. Claramente a gente viu uma defesa muito mais acertada. Teve o erro do Gilmore lá no começo, que ele assumiu o erro dele mesmo. Ele falou que foi bobeira, tomou o segundo corte lá e não estava esperando aquilo. Mas depois também se redimiu total no jogo, teve a interceptação, não cedeu quase, acho que não cedeu mais um passe só pro Keenan Allen pro resto do jogo inteiro. Mas a defesa se acertou muito bem, a defesa estava muito bem montadinha, muito bem trabalhada ali. E uma das coisas que foi mais importante, Sidney, foi a questão do pass rush. A gente viu como chegou em cima do Rivers e como atrapalhou ele, como tirou ele da zona de conforto durante o jogo, né? O Philip Rivers não conseguiu esconder a frustração que ele teve com o pass rush dos Patriots, porque ele foi o tempo inteiro perturbado ali no pocket. A gente sabe que ele é um cara extremamente lento, não tem mobilidade para sair do pocket, não é bom lançando em movimento. Então os Patriots não tiveram medo de mandar pressão pelo meio da linha, né? Porque quando você vai pegar um quarterback móvel, você manda pressão pelo meio, ele corre para a ponta e completa passe. Não é o caso do Philip Rivers. Tem até uma jogada interessante que quem está alinhado sobre o center não é nenhum defensive tackle, não é nenhum linebacker, é o Jonathan Jones, cornerback, para ir para blitz. Então, assim, eles mandaram tudo pelo meio
O Hightower teve um jogo, cara, que felicidade eu tô de falar isso, um jogo monstruoso o Hightower teve no pass rush. Ele destruiu todo mundo da OL dos Chargers, que ele foi pra cima. O Flowers também, cara, incrível. Adam Butler também fez um jogo que em números não foi tão grande, mas ele fez um baita de um jogo. Exato. Talvez dos defensive linemen puros, ele seja o que melhor pressiona pelo interior, né? Então, assim, se ganha jogo em DL e OL. Então, a DL dos Patriots destruiu o jogo dos Chargers. Cara, o Melvin Gordon, um dos melhores running backs da liga, teve 19 jardas. Os Chargers tiveram 19 jardas corridas no jogo. Então, assim, lembra do medo que a gente tinha algumas semanas atrás de os Patriots não conseguiam parar a corrida? 19 jardas para o ataque dos Chargers. Então, isso vai ser necessário novamente, né? A gente falou do outro lado que os Patriots vão precisar correr com a bola contra os Chiefs. Na defesa também, não pode deixar os Chiefs correrem com a bola e tem que jogar tudo na mão do Mahomes. Ele é muito bom, mas quando você consegue correr, você facilita muitas coisas, né? Play action, read option, que eles fazem muito também. Então vai passar muito por isso, parar a corrida. O Maurício Ramos manda aqui pra gente: contra os Chiefs, devemos esperar um pass rush mais ativo? Contra os Chargers houve uma notável melhora nesse setor. Acredito que será um dos fatores chaves para a vitória, mesmo o Mahomes tendo essa mobilidade toda no pocket. O que devemos esperar para essa partida? Então, eu acho que esse plano de jogo contra os Chargers não funciona contra os Chiefs. Perfeito. Eu acho assim, o Philip Rivers não é o Mahomes. O Philip Rivers é muito mais Tom Brady do que Mahomes. Se você pressionar, ele vai se sentir frustrado, igual a gente vê o Brady se sentir. Ele não vai ter as pernas dele pra correr. Ele não solta passe de plantando bananeira com uma mão só, igual o Mahomes faz. Então, esse tanto de blitz que a gente viu, esse tanto de pressão, esse tanto de jogador que foi pra cima, funcionou porque o Rivers não se mexe, o Rivers não sai de lá. Agora, com o Mahomes, pra mim, o negócio é outro. O buraco é muito mais embaixo. Se a gente mandar um monte de gente pra cima dele, ele vai acertar passes nos nossos buracos. Principalmente que ele tem o Travis Kelce ali, um tight end muito bom. Principalmente que ele tem o Hill, que é muito rápido. E ele tem as 1 milhão de ferramentas dele, que ele tira do canivete suíço dele, pra ele se virar sozinho. Como que você vê isso, Arthur? Pra mim, é besteira querer mandar todo mundo pra cima do Mahomes. Sim, concordo plenamente com você. Até porque contra os Chargers a gente atacou muito pelo meio da linha. A gente sabia que o Rivers não ia conseguir correr. Se a gente atacar os Chiefs pelo meio da linha, o Mahomes vai conseguir sair do pocket e vai conseguir fazer aqueles lançamentos mirabulosos que ele consegue correndo com a bola. Então, assim, acho que é um plano de jogo diferente. A pressão deve vir mais pelos lados. Então a gente vai depender bastante de Trey Flowers. Adrian Claiborne, que conseguiu um bom jogo, voltou a jogar bem contra os Chargers, ele conseguiu um sack, também vai precisar aparecer. Detroit Wise, vamos ver se ele vai conseguir se recuperar da lesão do tornozelo, porque na minha visão, a pressão vai ter que vir pelo lado para manter o Mahomes no pocket. O Mahomes não é um pocket passer tão bom contra como Philip Rivers, como Tom Brady, mas ele tem um fator mobilidade. Então a gente tem que mantê-lo no pocket e, claro, obviamente, pressioná-lo, porque se der todo o tempo do mundo, ele vai fazer estrago. O Mahomes contra os Steelers, que mandou blitz pra caramba em cima dele, nas jogadas que ele teve blitz, ele acertou 8 de 12, 126 jardas, 2 touchdowns e 141 de rating. Concordo bem com o que o Arthur disse, de a pressão não ser exagerada pelo meio, mas mesmo a pressão da ponta, ela também não vai ser aquela de Flowers e Claiborne ir para cima do Mahomes com tudo. A gente fala isso aqui 200 mil vezes, contra quarterbacks móveis, você tem que manter o edge ali, porque senão ele corre nas suas costas. Então, torcedor, se prepare para ficar um pouco frustrado com o tempo que o Mahomes vai ter no pocket, porque os defensivos têm que ser muito pacientes para não deixar espaço nas costas para o Mahomes correr. Então, assim, vai ser aquele jogo de contenção mesmo no pocket, não ir pra blitz, concordo com o Felipe. Não é jogo de estar mandando blitz, é botar 7, às vezes 8 na cobertura para fechar o máximo de espaço para os recebedores, principalmente o Hill e o Kelce, e segurar o Mahomes no pocket. Porque assim, é muito difícil vocês falaram. Se for só pelo meio, abre espaço para ele correr. Se for só pelas pontas, abre espaço para ele correr também. Então assim, tem que ir pra cima mais com cautela, tem que, vamos dizer, no mundo perfeito, os 4 da DL irem junto, fazer a pressão junto, pro pocket fechar junto. Ao mesmo tempo, os linebackers não podem ir muito pra cima, porque eles têm que tomar cuidado desse meio de campo. Muito assim, tem que ser um time, uma defesa muito completinha, eu acho. Que pra mim isso que... E aliás, gente, quando a gente fala uma coisa aqui, a gente não é dono da verdade.
você não precisa concordar com a gente. E quando você não concorda, você pode muito bem falar não concordo. Não precisa xingar a gente, tá? A gente só tá dando a nossa opinião aqui. Se você não gosta, nem ouça. É muito mais fácil. Então, assim, eu acho, Sidney, que precisa ser uma defesa muito tradicional. Uma defesa que tem que ser boa em todos os setores para conseguir parar esse ataque. Porque pra mim, mascarou um pouquinho essa defesa contra os Chargers. Porque acharam um jeito que funcionava e esse jeito mascara um pouco que pra mim, pela milésima vez, é o nosso maior problema, que é linebackers. Eu acho que contra o Mahomes a gente precisa mais do meio da defesa ali e, de boa, não acho que a gente tem ainda, cara. Por outro lado, a gente vai ter uma sorte, assim, né, entre aspas, em relação ao primeiro confronto contra os Chiefs, que é que eles não vão ter o Kareem Hunt, né? Nossa. O Hunt teve dois jogos contra os Patriots, né? A abertura da temporada passada e a semana 6 dessa temporada, e ele fez estrago, cara. Ele destruiu a defesa dos Patriots no jogo aéreo, nenhum linebacker nosso conseguiu correr com ele. Então, assim, sorte nossa que o Hunt não vai estar presente. Então, pelo menos essa pressão extra em cima dos linebackers não vamos ter. Outro ponto interessante nesse jogo, até vou puxar aqui pela pergunta do Alecão_Ventura lá no Instagram, pra gente entrar nessa história toda. Ele manda aqui pra gente, ó: o quanto o fato de os Patriots chegarem como underdogs para essas finais ajuda. Underdogs, pra quem não sabe, é não favoritos, azarões aí, que, aliás, Arthur, acho que é a primeira vez, talvez, que os Patriots chegam pra um jogo importante desse, não sendo considerados favoritos, e muito porque esse ano sofreu jogando fora de casa, e esse jogo é fora de casa, né? Depois de 67 jogos seguidos, Tom Brady entra em uma partida como underdog, como a zebra. Então é um cenário diferente para os Patriots, que o time não está acostumado. O próprio Brady, na entrevista pós-jogo, ainda em campo contra os Chargers, falou assim, coisas que ele geralmente não fala, do tipo, tava todo mundo achando que a gente estava mal, que a gente não poderia vencer jogos, então vamos ver, vai ser divertido. Então ele tá meio mexido com isso, acho que o elenco também tá, deu uma energia a mais pros Patriots, e acredito que vai continuar sendo assim contra o Kansas City Chiefs. Mas essa questão de jogar fora de casa na final da AFC é interessante da gente analisar, porque muitos torcedores dos Patriots nunca viram um time vencer a Conferência Americana fora de casa. As últimas 2 vezes que a gente teve que viajar foi em 2013 e 2015, e a gente perdeu para o Denver Broncos nas 2 ocasiões. Então, assim, é um cenário que muitos dos Patriots não viu o time vencendo. A última vez foi em 2004 contra o Pittsburgh Steelers, lá no Heinz Field. Então é uma situação nova e que vai ser boa de se acompanhar. Mas o Sidney acho que até vai falar sobre isso agora. Que é interessante que os Chiefs, apesar de todas as forças deles jogando dentro de casa, deles até jogando contra a gente no Arrowhead, teve aquela derrota de mais de 40 pontos em 2014, a gente não vence lá desde 2004, mas em 2018 eles não pegaram uns melhores adversários assim, para se dizer. Cara, assim, o Arrowhead dá medo, né? Porque a primeira lembrança que vem é aquele 41-14 que a gente tomou lá em 2014, jogo que foi o divisor de águas daquela temporada. Jogo que a dinastia acabou, né? Que a dinastia acabou. E esse ano eles só perderam um jogo dentro de casa. Assim, caramba, 7 vitórias e 1 derrota em casa, né? Mas, assim, sem querer desmerecer longe disso, Chiefs, vamos ver os adversários que eles jogaram em casa. Jogaram contra o 49ers, ganharam por 11 pontos de diferença. O 49ers foi uma das piores campanhas da liga. Jogaram contra o Jacksonville Jaguars, ganharam bem, mas também um dos piores times da liga esse ano. Jogaram contra o Cincinnati Bengals, um desastre o Bengals em 2018. Jogaram contra o Denver Broncos, rivais de divisão, ganharam por 7 pontos de diferença. Jogaram contra o Arizona Cardinals, vai ser a primeira escolha do draft, que foi a pior campanha da NFL, ganharam por 12 pontos. Ganharam do Baltimore Ravens na prorrogação. Perderam do Chargers por 1 ponto, do Los Angeles Chargers, e por fim venceram o Oakland Raiders na última rodada, o Raiders já sem pretensão nenhuma. Então, assim, não é que os Chiefs só pegaram pedreira dentro de casa esse ano, não. Eles venceram quase todos os jogos, mas venceram times que não botam tanto medo assim. Então, o que eu quero dizer é que, sim, eu acho que eles não foram testados ainda dentro de casa com uma força top da NFL. Talvez os Chargers, né, que jogaram mal contra a gente agora, mas fizeram uma bela campanha. Então, o único jogo realmente contra um time com um grande número de vitórias foi contra o Los Angeles Chargers, e eles perderam dentro de casa. Então, assim, não é impossível os Patriots chegarem lá e vencer no Arrowhead. Agora, para isso, tem que fazer um jogo
próximo ou igual ao que fizeram contra os Chargers. Até vi muito, obviamente que isso ia acontecer, e a gente já tá vendo muita gente falando que se os Patriots não forem pro Super Bowl, é porque o Miami, a jogada do Miami tirou o time do Super Bowl, porque se jogasse em casa ia ganhar e tal. Menos, né? Porque cada jogo é um jogo. Pra mim, a questão do psicológico volta a puxar isso. Se entrar com a vontade, com o psicológico que entraram lá no Gillette, no Arrowhead Stadium, dá pra ganhar. E outra, tem uma coisa importante aqui. O Mahomes jogou muito melhor fora de casa do que em casa nessa temporada. Só pra você ter vou puxar um stats aqui só. Ele teve 31 touchdowns quando jogou fora e 19 quando jogou em casa. Então, assim, também não é a maravilha do mundo deles, não, de que se eles jogam em casa eles estão garantidos. E tem uma coisa pra mim, Arthur, que vale mais do que jogar fora ou dentro de casa, que é a experiência. A gente viu o Patrick Mahomes lá no primeiro jogo com a gente, no Gillette Stadium, no primeiro tempo, sofrer bastante. Ficou claramente que ele ficou muito nervoso de jogar aquele jogo. Quem garante que esse menino, numa primeira final de AFC em casa, com todo mundo esperando que ele destrua o tão poderoso Patriots, que ele não sinta também pela falta de experiência? E não só o Patrick Mahomes, o Kansas City Chiefs também, porque não é dos times mais tradicionais da NFL, não tem tantos títulos, tantas histórias assim, até porque a última vez que os Chiefs foram para a final de conferência foi ainda em 1993, perdeu para o Buffalo Bills. Então, assim, a gente sabe que camisa pesa. A camisa dos Patriots é a atual mais pesada da NFL. E tem essa questão do Mahomes. Ele é um quarterback em seu primeiro ano de liga, jogando como titular. Vai ser eleito MVP. Os holofotes vão estar voltados para ele. Mas só que de outro lado tem Tom Brady, multicampeão, maior jogador de todos os tempos. E que tem, assim, Tom Brady não vai ficar nervoso nessa partida. É um fato. A questão é, Mahomes vai repetir os erros que teve na semana 6 lá no Gillette Stadium ou vai conseguir superá-los e fazer uma partida melhor? Eu espero que ele continue assim, pipocando, vamos dizer. E o Felipe comentou há poucos minutos que no jogo da semana 6, né, Patriots e Chiefs, o Mahomes não foi bem no primeiro tempo e tal. E esse jogo tem uma coisa interessante, que o placar dele deixa se olhando só pro placar, você tem uma ideia errada. Você vê 43-3, dá a impressão que foi aquele jogo assim, lá e cá, né? Touchdown Patriots, touchdown Chiefs. E não foi isso que aconteceu. Os Patriots dominaram aquele jogo no primeiro tempo. Os Chiefs tiveram várias campanhas que não conseguiram pontuar, com punts, inclusive com interceptações. O Mahomes lançou 2. Então, assim, o que aconteceu naquele jogo? Os Patriots tiveram três apagões na defesa, do nível do que a gente viu do Gilmore no touchdown do Keenan Allen essa semana, que foi um retorno de kickoff dos Chiefs de 97 jardas, que deixou um touchdown fácil, um touchdown pro Tyreek Hill de 67 jardas e outro touchdown de mais de 50 jardas também, que a cobertura não se entendeu, o cara ficou livre. Então, assim, não é que os Chiefs foram disputando pontuação com os Patriots o jogo inteiro, não foi isso. Os Patriots abriram no primeiro tempo uma vantagem boa e cometeram 3 erros, assim. O que eu quero dizer é que esses erros que geraram os touchdowns longos dos Chiefs são erros corrigíveis, são erros tipo esse de falta de comunicação, de o cara da zona não saber quem pega quem, entendeu? Assim, então o que eu quero dizer, a defesa nossa tem condição de chegar lá e segurar os Chiefs em algumas jogadas. Obviamente que eles vão pontuar, que eles vão anotar touchdowns. O ataque deles é um dos melhores da NFL, se não for o melhor. Mas dá pra essa defesa, se fizer um jogo próximo ao que fez contra o Chargers, forçar punch, roubar a bola. A gente tá com... Os Patriots praticamente dobraram o número de turnovers forçados do ano passado para esse ano. A defesa que tá roubando a bola do adversário. Então, assim, nossa defesa tem condição de fazer endurecer o jogo pro Chiefs estar no Arrowhead. E não podemos esquecer também que... mesmo que seja um jogo super travado, ou seja um shootout dos dois ataques destruírem, fazer 200 pontos cada um, muitas vezes o jogo pode terminar num detalhe. Por exemplo, o Albert McClellan, o que vem fazendo esse cara por trás dos panos aí, em bloqueio de punch, em fumble recuperado, às vezes, Arthur, numa bobeira dessa que é um cara desse que vai ganhar o jogo pra gente, sabe? Playoffs é detalhes, é aquilo que a gente sempre falou. Os detalhes definem jogos. Futebol americano são 60 minutos. Você vacila por 1 segundo, você pode perder, você pode ser eliminado, você pode voltar pra casa.
McLaren, como você bem falou, foi a melhor contratação dos Patriots na segunda metade da temporada, talvez até a melhor contratação no decorrer da temporada, porque Josh Gordon acabou não vingando, e é um jogador que rejuvenesceu nossos special teams, é uma unidade muito melhor do que era antes. E falando sobre o jogo da semana 6, que o Sidney comentou, a gente já falou aqui também das mudanças do Kansas City Chiefs, não tinha o Justin Houston na semana 6, não vão ter agora o Kareem Hunt, mas na defesa dos Patriots, eu acho que um matchup interessante da gente acompanhar é contra o Tyreek Hill. Lá na semana 6 a gente colocou o Jason McCurry em cima, McCurry não foi bem, cedeu 112 jardas em um touchdown, mas só que agora a gente tem o DC Jackson. Pra mim, as características do DC Jackson, o estilo de jogo dele, combina mais com o Tyreek Hill do que o do Jason. Então acho que é uma mudança que vai acontecer, uma mudança benéfica. Inclusive, o Devin McCourty marcou muito o Tyreek Hill naquele jogo, porque ele é o cara mais rápido dessa secundária dos Patriots. E ele foi batido várias vezes. Então, acho que essa lição tem que ser tirada. Não dá pra... Mesmo o J.C. Jackson, que é extremamente rápido, você não pode deixar no mano a mano com o Tyreek Hill. Ele talvez seja o cara mais difícil de se marcar da NFL hoje, porque a velocidade dele é incrível. Se ele botar um passo na sua frente, você não pega mais. Então, o McCourty lá atrás e o Duron Harmon vão ter que ter muita atenção nesses ângulos. Não pode errar teco no Tyreek Hill. Se errar teco, ele vai pra endzone. Então, assim, as lições daquele jogo têm que ser aprendidas. E tem uma outra coisa aí que eu acho que vai fazer com que os safeties tenham uma noite bem, bem ocupada, que é a questão Travis Kelce e Patrick Chung. Que a gente já viu o Chung sofrer bem com tight ends. Como vai jogar o Chung contra o Kelce, né? Porque o Kelce, contrário do Gronk, tá aí na melhor temporada dele, batendo o recorde que era do Gronk, só não foi o melhor de todos, porque teve o outro lá, o Kittle, e ele tá, mas o Kelce tá numa baita de uma temporada, e a gente tem o Chung altos e baixos aí, né? Que às vezes joga muito e às vezes joga nada. Então pode ser que dependa também, por isso que eu falei, se ficar mandando blitz ali, esse buraco no meio, o Chung sozinho com o Kelce, não é fácil. Por isso que eu falo assim, não dá, pra mim pelo menos, minha opinião, não dá pra você pegar o que a defesa fez contra os Chargers e achar que a gente tá pronto pra jogar contra os Chiefs. Acho que é um time bem diferente, tem problemas bem maiores aí que eles vão ter que resolver pra parar Patrick Mahomes e companhia. Pra mim a partida vai muito se passar do que vai ocorrer no primeiro quarto. Por quê? O Bill Belichick deu até uma entrevista hoje, no dia que a gente tá gravando na terça-feira, e falou que historicamente não tem um time que comece melhor uma partida do que os Chiefs. O Bill Belichick tá certo. Os Chiefs, nessa temporada de 2018, marcaram 147 pontos e sofreram 56 na temporada regular. É uma marca, assim, absurda, expressiva e que define os jogos. Os Chiefs geralmente matam os jogos logo no primeiro quarto. Então, assim, os Patriots, para mim, deveriam adotar a mesma estratégia que foi contra o Los Angeles Chargers, começar muito em cima, se possível, ganhar no cara coroa, escolher, começar atacando e pontuar para manter a liderança no jogo logo no começo. Por quê? Se a gente consegue manter a liderança, aí a gente já pode ter uma estratégia, um plano de jogo mais estabelecido para o decorrer da partida. Porque os Chiefs vão começar a abdicar do jogo corrido. O Damian Williams, apesar de não ser nenhum Kareem Hunt da vida, conseguiu mais de 120 jardas contra os Colts, conseguiu anotar touchdown. A linha ofensiva dos Chiefs é a oitava melhor abrindo o buraco para a corrida, então eles podem atacar por ali, e se a gente conseguir abrir a vantagem no começo da partida, eles já vão abdicar, vai virar um ataque mais unidimensional. Então, assim, no meu ver, a partida vai ser muito decidida logo no começo, logo no primeiro quarto. Se a gente conseguir abrir liderança, abrir vantagem, nós temos boas chances de irmos para o nosso terceiro Super Bowl seguido. Pois é, se vencermos domingo, são 3 Super Bowls seguidos para esse time. Não lembro de cabeça se alguém já foi 3 seguidos. Eu sei do Bills que foi 4 vezes lá em 1990 e perdeu as 4, nos anos 90 ali, e perdeu as 4, conseguiram. Assim, de cabeça eu não lembro de outro time que tenha ido 3 ou mais vezes seguidas. Mas tem esse Patriots aí que pode conseguir mais um negócio, mais um stats, mais uma informação que só os Patriots fazem por você. E vamos ver o que vai dar, né, Sidney? Não acho que vai ser um jogo fácil, acho que é um jogo super complicado para New England, é um time que pode atrapalhar bem o nosso jogo, e vamos ver o que esses caras conseguem. Duvidar deles, como foi o texto que fez sucesso do Arthur na semana passada, duvidar não tem como, e deixar de torcer também não tem como, né?
Vai ser o jogo mais difícil do ano, eu acredito. Vai ser o maior teste para a defesa, né? O maior desafio que a defesa vai enfrentar. Mas são os Patriots, né, cara? Esse time tem condição de chegar lá com um plano. A gente sabe que o Belichick monta planos defensivos muito bons, muda de acordo com o adversário, então tem condição de implementar um plano bom lá. Mas é um jogo que não dá para cometer erro, não dá para sofrer fumble bobo, não dá para dropar passe, entendeu? Assim, tem que converter qualquer chance de first down. Vai ser um jogo assim, se for um time disciplinado, a gente tem sim chance de chegar lá no Arrowhead e calar a torcida dos Chiefs. E Arthur, final do jeito que tem que ser, né? Um contra os dois da AFC, um contra os dois da NFC, né? Sim, vai ser um domingo espetacular pro fã de futebol americano. São 2 jogões. Pra mim, qualquer partida que aconteça no Super Bowl, qualquer embate, vai ser magnífico. Obviamente que eu quero que os Patriots estejam lá, seja contra Saints, seja contra Rams. Eu quero que New England esteja lá. Se não quero pensar assim não. A gente vai estar lá, porque nossa camisa entorta a varal e a gente vai conseguir essa vitória que muitos acham improvável contra o Kansas City Chiefs domingo. Bom, é isso aí, gente. A gente vai estar aqui semana que vem ganhando ou perdendo. Estaremos aqui para falar dessa final de AFC. E para você que tá mandando mensagem pra gente sobre off-season, sobre jogador que tem que trazer, jogador que tem que cortar, calma, vamos aproveitar o que tá acontecendo agora. Todo ano a gente tem que falar isso. Vamos aproveitar o que tá acontecendo agora. Vai ter off-season pra gente falar sobre isso, vai ter tempo. Vamos aproveitar os jogos de agora, que passam super rápidos, pra gente poder degustar eles e depois a gente chega nesses assuntos mais de off-season. Certo? Valeu, Sidney, valeu, Arthur, até semana que vem. Um abraço, galera, até mais. Valeu, pessoal. And the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.